Salmos 121, versículo do 1 ao 8. O tema da palavra de Deus. O campo de ação de Deus. Amém? Está escrito na palavra de Deus. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Pai, fizemos menção da tua palavra, agora abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração. Te convidamos, amado Espírito Santo, vem e toma o lugar do pregador. Unge os lábios do pregador e seja o Senhor, o Rei da Glória, a falar em cada coração. Remove o bloqueio mental e as barreiras espirituais. Ó Deus, destaca o teu exército de anjos. Envia, meu Pai, os teus guerreiros a este lugar para ministrar a bênção em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Renova dentro de nós a alegria da salvação, a fé e a esperança. Coloque em nossos lábios um cântico novo, um cântico de vitória, para que a nossa boca glorifique e bendiga o teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Podem vos assentar. Há muitos anos eu vi na TV um filme. Se não me engano, o nome do filme, Xena, a rainha dos animais. Era uma mulher que vivia entre os animais na floresta e tinha a capacidade de se comunicar com os animais. Ela os protegia e era protegida por eles. E eles conseguiam compreender e obedeciam às ordens dela. Ela estava tentando evitar que a floresta fosse destruída por homens maus que queriam construir uma hidrelétrica e tudo ficaria inundado. E na luta contra os maus do filme, o mocinho, que era um pretendente dela, ficou ferido e não conseguia acompanhá-la na luta contra os maus da história. E ela não podia deixá-lo sozinho na floresta, porque existem pequenos animais, animais meigos e dóceis, mas também existem animais ferozes na floresta. Então, ela disse para o seu amigo ficar em um determinado local. Pegou uma vareta e fez um círculo na volta dele. E ela se comunicou com os animais da floresta e lhes deu ordem para que nenhum deles entrasse dentro daquele círculo aonde estava o seu amigo. Era um lugar aonde ele estaria protegido de todos os perigos da floresta. Ela pediu para que ele não saísse daquele círculo. E ela foi em frente para cumprir a sua missão, salvar a floresta. E
o amigo dela cansou de ficar ali dentro. E em dado momento, ele achou que podia se virar sozinho. E ele saiu daquele círculo. Mas só que ele estava ferido, era fraco, diante da força dos animais. E quando ele estava a alguns metros fora do círculo, apareceu um rinoceronte selvagem, furioso. E veio correndo na direção daquele homem. E na nossa realidade nós sabemos que são inúmeros os casos de seres humanos que morrem anualmente, vítimas de hipopótamo, leões e rinocerontes. No Brasil não tanto, mas em países africanos isso é algo diário. Então aquele rinoceronte veio correndo. Certamente iria matá-lo. Naquele milésimo de segundo, ele lembrou da palavra da sua amiga. E ele correu e se jogou dentro daquele círculo. E o rinoceronte chegou bem na beirada do círculo e parou. E ficou bufando, mas não entrou no círculo. E lembrando desse filme, eu percebi que ele serve de ilustração de como Deus guarda os seus filhos. A palavra de Deus, aquilo que você ouve da parte de Deus, quando você vem à igreja, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, que trazem fé e edificam a tua vida perante Deus, são como este círculo. Se você ouvir e praticar a palavra de Deus, a mão de Deus se estende sobre a sua vida e te guarda de todo o mal. João diz, aqueles que são de Deus, Deus os guarda, e o maligno não lhes toca. Então, quando você ouve e você guarda a palavra de Deus, quando você pratica aquilo que você tem ouvido da parte do Senhor neste lugar, você está protegido. Ainda que o inferno, ainda que o próprio diabo se levantem contra a tua vida, eles não poderão te tocar, porque o general, o rei dos reis, o Senhor dos céus e da terra, se levanta e, se for preciso, ele envia o exército celestial para te guardar e te proteger. Ele diz na sua palavra, ainda que o inimigo venha contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele retrocederá. A palavra diz, porque a mim você se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Se você quer a proteção dos perigos que afligem esse mundo, doenças, assaltos, miséria, vícios, esse mundo está sofrendo porque o inimigo de Deus e das nossas almas está agindo. Em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E o mundo está no campo de ação do diabo. Por isso as pessoas estão sofrendo e tendo as suas vidas ceifadas, as suas famílias destruídas. Porque elas estão fora da palavra de Deus. Elas estão fora do campo de ação de Deus. Deus tem um compromisso com aqueles que se sujeitam à sua palavra. Com aqueles que se submetem à sua palavra e andam dentro da sua vontade. Quando nós transgredimos a palavra de Deus, desobedecemos, somos rebeldes, nós saímos do campo de ação de Deus e ficamos fracos à mercê da ação do inimigo. Nós vemos em Juízes, no capítulo 3, você pode abrir e acompanhar o texto. Juízes, Antigo Testamento, capítulo 3.
a partir do versículo 12. Servidão sob Eglon. Está escrito em Juízes capítulo 3, a partir do versículo 12. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Israel, um povo que o Senhor escolheu para si, estendeu sobre Israel a sua mão e prometeu vitória sobre os seus inimigos. Era um Deus que tinha promessas de Deus, de bênção, de vitória, de livramento. Agora está à mercê do inimigo, porque deixou de guardar a palavra de Deus. Quando eles deixaram de praticar a palavra de Deus, Deus retirou a sua mão de sobre eles. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus é a única e verdadeira proteção que o homem pode ter para realmente estar a salvo. Quando eles se afastaram de Deus, Eglon, rei dos Moabitas, se uniu com os amalequitas e os amonitas, e veio com o seu exército, e subjugou o povo de Deus. E o povo de Deus passou a ter que trabalhar dia após dia, não para usufruir do fruto do seu trabalho, mas para dar a Eglon altos impostos. Aquilo que seria para ser bênção, para que eles e as suas famílias desfrutassem. Aquilo que seria para enriquecê-los, era roubado pelo inimigo. Eglon, que subjugou Israel, simboliza Satanás, que tem agido neste mundo, que tem aprisionado as pessoas nos vícios, que tem roubado a saúde, que tem aprisionado as pessoas nas mais diversas enfermidades. As pessoas trabalham dia após dia em 2 empregos, fazem hora extra, dão o melhor de si e gastam grande parte do seu salário com médico, remédios e exames. Gastam em vícios que irão destruir a sua vida e as suas famílias. O diabo tem roubado a alegria, o entendimento, a união e a harmonia das famílias. Tem feito das famílias um verdadeiro inferno, sem paz, sem alegria, sem harmonia, sem entendimento. Tem roubado os sonhos e os projetos do coração das pessoas, que estão tristes e desanimadas. E tudo por quê? Porque elas estão fora do campo de ação de Deus. Porque aquele que está dentro do campo de ação de Deus, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dormirá e nem cochilará. Deus, ele nos guarda. Mas nós precisamos estar dentro do campo de ação de Deus. Quando Israel ouvia e praticava a palavra de Deus, Deus os guardava. Os inimigos se uniam e vinham contra Israel, mas Israel pelejava e Deus garantia-lhes a vitória. Mas quando eles pecavam e transgrediam a palavra,
eles eram vencidos e subjugados. O que aconteceu? 18 anos de servidão. E Israel já não suportava a escravidão. Então eles, naquele momento de aflição, se voltaram para Deus. Eles fizeram um concerto com Deus. Eles dobraram o joelho e colocaram o rosto no pó da terra, dizendo: Senhor, erramos e pecamos contra o Senhor. Deixamos de guardar a sua palavra, mas nos arrependemos. Perdoa-nos e liberta-nos da mão do rei inimigo que tem nos subjugado. Zacarias diz pelo Espírito em Zacarias 1, versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, e eu, o Senhor, tornarei para vós outros. Ou seja, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Então, quando eles se voltaram para Deus, pediram o perdão de Deus e fizeram um concerto perante o altar do Senhor, está escrito no versículo 15: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. O que aconteceu? Todo ano, os israelitas tinham que ir a Moabe. Se dirigiam ao castelo do rei dos Moabitas e levavam uma grande quantia de prata, ouro e pedras preciosas. Tudo aquilo que era para Israel desfrutar era levado e depositado aos pés de Eglon, o rei dos Moabitas. A Bíblia diz que ele era um homem muito gordo, um homem obeso, porque ele comia e desfrutava o melhor da terra, porque aquilo que era para que os filhos de Deus desfrutassem era roubado por ele. E naquele ano em que Israel se humilhou perante Deus e fez um concerto com Deus, se dispondo a praticar a palavra de Deus, e eles clamaram ao Senhor, o Senhor lhes suscitou um libertador. Deus levantou um homem da tribo de Benjamim chamado Eude. Eude era canhoto. E ele fez para si uma espada de 2 gumes. Uma espada com fio dos 2 lados. Isso me lembra o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, a junta e a medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eude pegou aquela espada de 2 gumes e a colocou na cintura, debaixo da sua roupa do lado direito. E ele naquele ano foi o responsável em levar os tributos de Israel a Eglon, o rei dos Moabitas. E ele vai com alguns israelitas, porque eram tantas as taxas, os impostos, os tributos, que uma pessoa só não conseguia levar sozinha. Então eles são recebidos por Eglon, no castelo dos Moabitas, e eles depositam aos pés daquele rei todas as riquezas de Israel. Satanás tem diante do seu trono riquezas que Deus preparou para os seus filhos, mas que os seus filhos não estão desfrutando pela dura serviço, pela desobediência. O inimigo tem conseguido roubar, porque muitas vezes o povo de Deus é rebelde.
e não pratica a palavra de Deus. Eude, então, junto com os seus companheiros, coloca aos pés de Eglon as riquezas, os tributos de Israel. E ele permite que os seus amigos se despeçam do rei, virem as costas e vão embora. Porém, antes de ir embora, ele chega no ouvido do rei, que era um homem ambicioso, um homem ganancioso. E ele diz: eu tenho uma palavra secreta para ti. E o rei pensou que eram riquezas que seriam entregues a ele, que Israel não estava entregando. Pensou que era mais tesouro que viria para a sua mão. E ele então convidou Eude para vir a sós com ele, numa sala que ele usava no verão para reuniões particulares. E ali ele fica a sós. O rei dos Moabitas, Eglon, fica a sós com Eude, o libertador de Israel. E ali Eude diz para Eglon: eu tenho uma palavra de Deus para ti. E Eude diz: diga, qual é a palavra de Deus que você tem para mim? E naquele momento Eude puxa a espada de 2 gumes, uma espada de aproximadamente 45 centímetros de comprimento, do meu cotovelo à ponta da minha mão. E ele a enfia totalmente na barriga do rei Eglon, que oprimia o seu povo, que roubava o seu povo, que tirava a riqueza que era para o seu povo desfrutar. E ele não atira. A Bíblia diz que sai excremento e as gorduras se fecham sobre a espada. E aquele que oprimia Israel cai morto aos pés do libertador. E Eude fecha a porta e sai tranquilamente, como se nada houvesse acontecido. Ele vai a Israel e sobe no alto do monte e toca a trombeta reunindo o povo de Deus. E quando o povo de Deus se reúne na sua presença, ele diz: o inimigo que nos afligia, aquele que nos roubava, já pereceu. Deus entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. Cada um pegue a sua espada, porque a vitória é nossa. E assim Deus libertou Israel das mãos dos Moabitas. Quando os soldados de Eglon perceberam a sua demora e arrombaram a porta, o encontraram sem vida. E assim Deus deu a Israel um grande período de paz e prosperidade. Eude tipifica o Senhor Jesus. Porque nós, antes de virmos para a luz da presença de Deus, estávamos no campo de ação de Satanás. Ele roubava a nossa paz, a nossa saúde, a nossa prosperidade. As pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, antes de virem para a presença do Senhor, como dizia o nosso irmão, eram infelizes, escravas dos vícios, da miséria, da amarração, da depressão. Mas um dia, o Senhor Jesus sozinho se despiu da sua glória e se fez homem. Ele foi tentado por Satanás, mas ele venceu Satanás no deserto usando a palavra, que é a espada de 2 gumes. Satanás disse: se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei a glória destes reinos. E ele disse: somente ao Senhor prestarás culto. Só o Senhor é digno de adoração.
Ele venceu porque ele conhecia a palavra e ele se mantinha dentro do campo de ação de Deus. Ele se manteve guardando a palavra. Por isso ele entregou a sua vida por nós. E ressuscitou pelo poder de Deus ao terceiro dia. Desceu às profundezas do inferno e tirou das mãos do diabo a chave da morte do inferno. O poder que o diabo tinha de nos ferir, de nos oprimir, de nos matar, de nos escravizar. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus, ele desceu no inferno, e lá estava Satanás com todo o seu exército, com todas as riquezas que Deus preparou para o seu povo, tudo que ele tinha roubado. Mas o Senhor Jesus vai lá e tira das mãos dele o poder de ele agir. E a Bíblia diz que ele pisa na cabeça da serpente, ele esmaga a cabeça do diabo e o expõe publicamente à vergonha diante dos seus principados e potestades. E ele vem e nos dá poder para que nós venhamos pisar a cabeça de Satanás junto com ele. É o que diz em Romanos 16, 20. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Se você obedecer a palavra de Deus, Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Deus vai te cercar de todas as suas bênçãos. Deus vai te dar saúde, prosperidade, felicidade, união no lar. O diabo vai levantar situações para te destruir, mas Deus as reverterá em testemunhas de vitória. Você não vai ter a tua vida roubada. Você não vai ser uma pessoa triste, desanimada, que tem um lar destruído, uma vida destruída, mas tudo que você fizer será bem sucedido. Você será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, como diz no Salmos 1. Mas Deus fez esta obra quando Israel clamou. Quando Israel se cansou da servidão e eles fizeram um concerto. Então Deus libertou, suscitando um libertador. O nosso libertador já foi levantado por Deus, o Senhor Jesus. Hoje nós só precisamos clamar, invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Eu quero te convidar, você igreja do Deus vivo, a se colocar em pé. E a vir aqui na frente, no altar do Senhor. Quero fazer um clamor contigo. Vamos pedir para que o nosso libertador, o guarda de Israel, se levante em nosso favor. E o milagre aconteça na nossa vida. Tudo aquilo que tem sido roubado, tudo aquilo que tem sido tirado de você, da tua casa, da tua família, vai ser restituído. O nosso Deus é o Deus da restituição. O nosso Deus é Deus de restauração. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, o Senhor vai restituir. E vai ter início um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo de bonança. O tempo de bonança de Israel durou pouco, mas o tempo de bonança que o Senhor Jesus, o verdadeiro libertador, nos dá, é a eternidade. É os séculos dos séculos, para todo sempre. Porque o sacrifício dele é eficaz e vale para sempre. Amém? Graças a Deus. Eu vou iniciar essa oração e o pastor Celso vai dar continuidade. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, te damos graças e com alegria nos achegamos ao teu altar, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor é o general de guerra que luta com o exército celestial em nosso favor. Ó Deus, levanta-te em favor do teu povo.
Ó Deus, estende a tua mão poderosa e repreende e coloca por terra todo o exército inimigo, todo o principado e potestade que tem se levantado para destruir a vida, o lar e a família desta pessoa, que neste momento clama, invocando o teu nome. A tua palavra diz, não dormirá o guarda de Israel. Ó Senhor, nós elevamos os nossos olhos ao monte santo do Senhor, da onde vem a nossa vitória. Então, meu Pai, não te detenhas em agir em favor do teu povo, assim como Eude libertou Israel, porque Israel clamou ao Senhor. O Senhor Jesus há de libertar esta vida. Então, meu Pai, ter agora o milagre que esta pessoa precisa, quebrando a maldição, quebrando a obra contrária, desamarrando todas as amarras do inferno. Meu Pai, abre portas aonde não existem portas, dá um emprego, dá promoção, dá, Senhor, aquilo que ela precisa para ter a sua necessidade suprida. Retira a tristeza, retira o desânimo, injeta a fé, injeta bom ânimo, injeta alegria, dá, Senhor, a vitória, porque essa vida vai glorificar o teu nome com a cura, com a bênção da provisão, com a bênção da restauração. Coloca por terra, Senhor, os inimigos do povo de Deus, todo o mal que tem se levantado, caia por terra. Nós cancelamos toda obra contrária, nós quebramos as maldições e nós determinamos vitória de Deus sobre esta vida, sobre esta família, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, olha sobre o teu povo, olha sobre teus filhos, ó Senhor. Que essa noite nós possamos, ó Senhor, ser agraciados com a tua bênção. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, toma conta do teu povo, ó Senhor, que possamos reparar as brechas, que possamos, ó Senhor, nos prostrar diante de Ti, para que possamos, ó Senhor, olhar somente a Ti, olhar somente para aquele que tem paz, aquele que pode, Senhor, todas as coisas em nossa vida. Oh, Pai amado e eterno, visita agora o lar de cada irmão, de cada irmã. Visita, Senhor, os que aqui não puderam vir. Visita no hospital. Visita, Senhor, nos presídios. Oh, Senhor, quantas vidas precisam de Ti, ó Pai. E que nós possamos abrir a nossa boca, falar do amor de Deus, falar do que Deus tem para fazer, do que Ele quer fazer na vida de cada um. Pai, toma teu povo em tuas mãos. Toma, Senhor, cada vida.